Continuação do SNRC tipo 2, então vamos começar, então vamos dar uma olhada na continuação do SNR para o tipo 2, então são os irmãos do SNRC. 1 e também é uma configuração de continuação, a única diferença do SNRC2 do SNRC1 é o ponto de entrada, que é para o SNRC2, usaremos o rel de base de queda. Ou a queda da base de rel, enquanto o SNRC1 está usando a queda da base de queda e também o rel base rel, então vamos dar uma olhada no SOP, então para o SNRC2. SOP haverá apenas 3, enquanto o SNRC1 apenas 2, então quais são os 3? Primeiro, temos que encontrar o ponto de entrada, que é o rel de base de queda. Segunda coisa, este A maiúsculo tem que estar dentro da zona do ponto de entrada, então isso é muito importante com esses dois, então podemos identificar o próximo é quebrar duas resistências. Agora, deixe-me explicar a você aqui, então esta configuração é uma configuração de compra, como você pode ver, esta será nossa base de queda de capital A, ok, enquanto se você olhar para o candlestick, ele se parecerá com algo parecido com isso. Para este exemplo, usarei o engolfo de alta como nossa base de queda, então não precisa ser um engolfo de alta, pode ser um candlestick diferente. A parte mais importante é identificar que é uma queda baseada em rally, ok, e está alinhado com a letra maiúscula A, então o que devemos fazer é marcar uma linha horizontal na capital A muito importante, a capital A é, neste caso, resistência. Muito bons, então, o que devemos fazer? Marcar a zona. Ok, então para este SNRC2, como marcamos a zona? É um pouco diferente do SNRC. O SNRC marcará a zona de acordo com a base do corpo da queda, base de queda ou base de rally. No caso do SNRC2, não há especificação de como você deseja marcar a zona. A parte mais importante aqui é que precisamos saber que esta capital A, toda essa resistência aqui, deve estar alinhada com a queda da base de rally, ok, como você pode ver, isso está alinhado com a queda da base de rally, então aqui podemos ver a capital aqui é a resistência, então a segunda coisa. Como identificamos a quebra em massa das duas resistências, então a primeira resistência que estamos olhando é o A maiúsculo, então este A maiúsculo aqui foi quebrado, então você pode ver este gráfico de linhas aqui, ele quebrou este A maiúsculo anterior ou a resistência anterior, o próximo é este topo aqui, ele deve quebrar a segunda resistência, ok, então quebrei a primeira resistência, quebrei a segunda resistência, o mesmo vale para isso, ok, então é assim que parece no candlestick, algo muito semelhante, você entendeu, pessoal, não se confundam, este é um procedimento operacional padrão muito simples, então primeiro encontramos o ponto de entrada, ok, que é o rel da base de queda, e então a próxima coisa que precisamos encontrar é que o A maiúsculo tem que estar dentro do ponto de entrada, como você pode ver, esta é uma linha alinhada com o ponto de entrada e, em terceiro lugar, devemos quebrar as duas resistências, que é esta A primeira, quebrou a segunda resistência, então a resistência 1, resistência 2, ele quebrou. Ok, então o preço voltará para esta zona e continuará subindo, entendi muito. Bem, então aqui vou mostrar outro exemplo, enquanto a base de queda realmente é um pouco menor do que o A maiúsculo neste caso, como você pode ver. Este rel da base de queda, você pode ver a queda base rel, então este é o nosso ponto de entrada, certo? Pessoal, nosso ponto de entrada, então a próxima coisa que devemos fazer é marcar a linha horizontal no capital A, este é o capital A resistência, ok, a seguir, marcamos a zona, então esta zona, como eu disse antes, apenas a marcamos, para que possamos identificá-la facilmente, não há especificação de como você deseja marcar a zona, neste caso. Vou apenas marcar uma zona para que seja fácil para mim identificar quando o preço entra nesta área, então a próxima coisa que devemos fazer é garantir que rompamos as duas resistências, mas antes de romper as duas resistências. Ok, o que devemos verificar agora é que a queda do rel da base deve estar alinhada com
A resistência, ok, então aqui neste caso a resistência, ok, está ligeiramente acima da queda do L da base, isso está bem, ok, então a resistência, o capital A, está ligeiramente acima da queda do L da base, está bem, sem problemas, isso estará bem, aceitável, é um bom SOP aceitável, XOP, ok, então a próxima coisa que devemos fazer é marcar a primeira resistência, ela deve ser rompida, a segunda resistência deve ser rompida primeiro, ok. Primeira resistência quebrada, segunda resistência quebrada, então quando romper duas resistências, a terceira, só então podemos contar isso como uma boa USOP válido para o preço do SNRC2 voltará aqui e continuará na tendência de alta. Você consegue pegar esses caras? Se não, você pode simplesmente voltar e assistir novamente. Ok. Lembre-se de que são apenas 3 SOP simples. Não é muito difícil, então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Aqui eu tenho uma meta no gráfico M5. Você consegue identificar um SNRC potencial para configurar. Aqui. Vou lhe dar alguns segundos para dar uma olhada. Ok, então qual é a parte mais importante? Precisamos encontrar o ponto de entrada para uma configuração de compra. É o rally da base de queda. Pegue-o e o limite esteja alinhado com o rally da base de queda. Ok, então descobrimos aqui que esta é a letra A maiúscula, então esta é a resistência e alinhe-se com a resistência. Temos o rally da base de queda. Ok, então esta resistência está alinhada com o rally da base de queda. Em seguida, devemos marcar a zona, como eu disse antes. A zona não precisamos marcar no lugar exato, não como o SNRC para o SNRC2. Nós apenas a marcamos para que seja fácil para nós monitorarmos quando o preço retornar a esta área. Ok, agora onde definimos nosso P para SNRC? 2. Definimos nossa ordem pendente por limites nesta linha horizontal aqui, ok, então esta será sua ordem pendente para seus limites de compra, então lembre-se, pessoal, se você estiver usando uma conta não N, certifique-se de adicionar seu spread, se estiver usando uma conta ROR. Certifique-se de adicionar um pouco de spread porque há um pequeno spread para a conta ECLO ou a conta RO, então certifique-se de saber como adicionar seu spread, caso contrário, o preço entra na entrada da loja e então perde sua ordem e continua em movimento, então você pode perder uma oportunidade muito boa. Ok, a próxima coisa que devemos fazer é ir para o gráfico de linhas, como podemos ver no gráfico de linhas, esta é a letra A maiúscula, então esta letra A maiúscula está alinhada com o rally da base de queda, ok, então temos a primeira queda do rally da base. A letra A maiúscula alinhada com o rally da base de queda, o terceiro sapé que ele deve quebrar as duas resistências, resistência 1, resistência 2, ok, e então o preço volta para esta área, veja, rompa nossa ordem e continue em alta, então. Temos um exemplo aqui, vamos dar uma olhada em outro exemplo. Novamente, agora, pessoal, tente para identificar onde está seu ponto de entrada e a letra maiúscula. Esta é uma configuração potencial encontrada, então vamos marcar a linha horizontal primeiro sim, esta é a letra maiúscula ok, a seguir, alinhe-se com o rally da base de queda, como você pode ver, esta não é uma vela envolvente, certo? Então esta é uma recuperação da base de queda, então usamos a base SND como nosso ponto de entrada, a letra maiúscula é nosso guia, então é aqui que definimos nosso limite de compra, entendi. A seguir, o que devemos fazer? Marcamos a zona, como eu disse novamente antes. Mais uma vez, não temos um lugar específico para marcar a zona, contanto que a marquemos apenas para que possamos identificar quando o preço volta para esta área, então vamos ao gráfico de linhas para ter certeza de que é uma letra maiúscula. Alinhada com o rally da base de queda, então esta é a letra maiúscula que é a resistência, a letra maiúscula e este é o ponto de entrada que é o rally da base de queda, não é? Certo, então o que devemos fazer? Temos que verificar o terceiro SOP, que são as duas resistências, devem ser quebradas, então a primeira resistência. Ok, a segunda resistência R1 aqui, ok, então aqui. Temos, você pode ver que há um múltiplo, você conhece a resistência, então está tudo
Bem, basta pegar qualquer um desses, o de cima, o mais pare, ok. Marque-o como sua resistência, então ele quebrou essa resistência, ok, ele quebrou toda essa resistência e... Então volte para baixo, pegue nossa ordem e continue na tendência de alta, ok, então você entra na ordem de compra muito bem, agora vamos olhar para o SOP para a configuração S, agora vamos olhar para o SOP para a configuração SNRC2 SAL, desta vez, o ponto de entrada para a configuração S seria a queda da base R e usaremos o V maiúsculo, que é o suporte, como nosso ponto de entrada na zona de queda da base R, então para a configuração de venda. Precisamos quebrar dois suportes, ok, então vamos dar uma olhada aqui. Então o ponto de entrada para a configuração SAL é a queda da base real, o mesmo vale para este candlestick, então o padrão candlestick que estou usando neste exemplo é o beijo engolfando, então a seguir, o que devemos fazer? Marcamos a linha horizontal, então. Temos que verificar se o V maiúsculo, letra V maiúsculo, que é o suporte, tem que estar alinhado com o ponto de entrada, que é a queda da base de rally. Então, marcamos nossa zona, então. Esta zona, como eu disse antes, apenas como um monitoramento área quando o preço volta para esta zona, ok, então nosso ponto de entrada, nosso limite de venda P será esta linha horizontal, ok, alinhe junto com o V maiúsculo que é o suporte, então é aqui que a área que você precisa definir seu limite de célula, ok, então este é o V maiúsculo, então dois suportes, primeiro suporte, segundo suporte, ok, então precisamos quebrar o primeiro suporte, segundo suporte, depois de quebrar esses dois suportes, então considere apenas como um SNRC totalmente válido para vender configuração que é atendida todos os três SAP para o SNRC para o preço de configuração de célula, então voltaria para esta área e continuaria na tendência de baixa, então vamos dar uma olhada em outro exemplo novamente, então desta vez a queda R' será ligeiramente maior que a letra maiúscula V, não é problema, este será um SAP válido também, então primeiro marcamos o H, a linha horizontal, ok, este é o V maiúsculo que o suporte alinha com a queda da base R, este é um SAP muito bom para o SNRC2 também, nós então marcamos a zona, ok, apenas para fins de monitoramento, então o que devemos fazer agora? O terceiro SAP é ter certeza de que quebramos dois suportes, o primeiro suporte, segundo suporte, ok, então o preço então retornará a este nosso limite de venda de ordem e continuará na tendência de baixa, então agora vamos dar uma olhada no exemplo, então aqui eu tenho a meta. Ok, meta de exemplo para SNRC2, você consegue identificar o suporte junto com queda do IRB. Te dou mais alguns segundos, você conseguiu. Ok, então vou marcar a linha horizontal, então vou marcar a linha horizontal e vou dizer que está acontecendo, este será nosso suporte, porque não estamos usando isso. Porque este parece mais uma queda de base, um suporte direto será como este, 1, 2, apenas 2 candlestick ou talvez 1, 2, 3 como este, 1, 2, 3. E então subir, sim, ok, então não queremos como este, 1, 2, 3 e então descer, isso não é considerado um suporte, porque isso é mais como uma queda de ritmo, então certifique-se de saber como identificar sua base para SNDI. Você não sabe como identificar para SNR, ok, tenho que deixar claro que este é um suporte, ok, esta é uma queda de base, realmente uma queda de base, ok, a seguir. Marcamos a zona, como eu disse antes, apenas para fins de monitoramento. Nós então mudamos para o gráfico de linhas, você pode ver que este é um V muito acentuado, não é? E você começará a argumentar que este é um V acentuado também, sim, parece um V acentuado em um gráfico de linhas porque esta é uma queda de base, no entanto, para contar como suporte, este tem que ser o suporte verdadeiro, esta é a queda B. Queda, ok, então você tem que aprender a identificar isso, por exemplo aqui, deixe-me mostrar um exemplo, ok, então esta é uma queda de base, queda, ok. Então este é um bom suporte, esta é uma queda de base, ok, de volta a este candlestick, de volta ao gráfico de linhas, ok, então a próxima coisa que você deve fazer é marcar que ele deve quebrar dois suportes, então temos o primeiro suporte, que é nosso V capital, segundo
Suporte nesta área, ok, como eu disse, pegue o suporte mais baixo neste caso e então o preço volta para esta área e continua na tendência de baixa, tudo bem, então. Vamos dar uma olhada em outro exemplo novamente, então aqui temos outra configuração, também o objetivo é que você consiga identificar o V capital, que é o suporte, alinhar com a queda do RPCI. Encontrei, pessoal, vamos marcar a linha horizontal para que possamos ver que isso é o suporte ok queda ok suporte. Então temos a queda o rally queda base então marcamos a zona vamos mudar para o gráfico de linha marcamos os dois suportes que ele quebrou então temos o primeiro suporte que ele quebrou o segundo suporte então uma vez que ele quebrou para o suporte ele atingiu todos os três. SAP então podemos definir nosso limite de venda nesta linha horizontal então uma vez que definimos o limite de venda esperamos o preço voltar como você pode ver o preço voltar. Tocar e continuar na tendência de baixa e desta vez o preço cai muito tudo. Bem vocês entenderam pessoal ok muito bom então a próxima coisa que vamos dar uma olhada é confirmação então como usamos a confirmação para SNRC2 para diminuir nosso risco de negociação primeiro é sempre análise de vários quadros de tempo esta é a palavra-chave análise de vários quadros de tempo segunda coisa devemos olhar a configuração no quadro de tempo mais alto e ter certeza de que é uma vela envolvente em terceiro lugar a configuração tem que estar no corpo da vela envolvente no quadro de tempo mais alto e por favor não esteja no pavio ou na sombra da vela. No quadro de tempo mais alto se a configuração estiver em um fraco ou a sombra do período de tempo mais alto, então é considerado um risco muito alto, portanto não siga o caminho, então vamos dar uma olhada em alguns exemplos, então aqui eu tenho outro exemplo novamente, também é ouro, lembrem-se deste, pessoal, que demos uma olhada antes, sim, então vou marcá-lo rapidamente, então temos a queda da resistência, base de recuperação, ok, e então marcamos a linha horizontal e também marcamos a base e então verificamos no gráfico de linhas para alinhar com a queda da base de recuperação, ok. Marque as duas resistências que ele quebrou, então ele encontrou todos os três SOP do SNRC2 e temos que verificar se esta configuração tem que estar na vela envolvente no período de tempo mais alto, então este período de tempo é um período de tempo M5, então devemos mudar apenas os dois para 3 1 2 3, o mais alto é apenas 3 períodos de tempo, ok, então período de tempo M5, você pode mudar para M15 e M30 ou o mais alto é H1. Não vá para diário semanal, ok, está ficando muito longe, então continue com isso. Aqui, certo, não precisa ir tão longe M5, vá para o período de tempo M15 e M30 H1 ao máximo. Para verificar a confirmação, pois podemos ver que a configuração está no corpo envolvente, então isso é considerado uma corrida baixa, não é na semana, então não queremos que a semana ou a configuração estejam nesta área, ok, se a configuração estiver dentro desta área, consideramos um alto risco, espero que vocês entendam, ok, então o preço volta para esta área e continua na tendência de alta, tudo bem, então vamos olhar para outra configuração novamente, então desta vez teremos uma configuração de venda, o objetivo é novamente, então temos um suporte, ok, temos um suporte, então desta vez é um suporte, então temos a queda da base, ok, quebrou o primeiro suporte, quebrou o segundo suporte, mude para o gráfico de linhas, esta é uma letra V maiúscula que é suporte, ok, então está alinhada com a queda da base R, então quebramos um suporte, quebramos o segundo suporte, ok, e então precisamos verificar a vela envolvente no período de tempo mais alto, esta é uma configuração de período de tempo M5, então vamos para o M15, podemos ver que esta é uma engolfada de baixa, ok, M15 em engolfada de baixa. Esta configuração será considerada como uma mínima e então vamos esperar o preço voltar. O preço volta e continua na tendência de baixa, ok, então eu mostrei a vocês dois exemplos com confirmação então pessoal. Lembrem-se sempre de usar as palavras-chave análise multi-time frame ok certifique-se de que temos uma vela envolvente no time frame mais alto e certifique-se de que a configuração não esteja na semana em vez disso deve estar no corpo da vela envolvente então há apenas 3 chaves para confirmação é simples e fácil. Não é muito
Bom, então aqui vou mostrar a vocês também algumas das configurações inválidas do SNRC2. Então 1. Vamos dar uma olhada aqui. Então este é o rel da base de queda. Como você pode ver, o rel da base de queda neste caso não está alinhado com a letra maiúscula. Ok, se você mover para o gráfico de linhas ele se parecerá com isso. Entretanto, se você for para o gráfico de velas você pode ver que a sombra tocou este agora. Lembrem-se, pessoal, em todas as configurações postra não levamos a sombra ou a semana como qualquer configuração. Ok, nunca leve a semana ou a sombra em consideração para qualquer configuração baira. Ok, pessoal, então mesmo que o toque da sombra não conte, deve sempre seja o corpo do candlestick. Neste caso a resistência não está alinhada com o ponto de entrada, que é a queda da base de rally. Ok, e então há outro. Aqui, ok, você pode ver que este ponto de entrada, queda da base, realmente veio todo o caminho além desta mínima anterior. Ok, você pode ver isso claramente, pessoal, ele veio muito além desta mínima anterior e continua a subir. Então quebrou a primeira resistência, ele quebrou a segunda resistência também, ele atingiu o SOP. Entretanto, pessoal, isto quebrou a mínima anterior. Aqui ele não conta mais como um SNRC2, ele vai parecer uma configuração QM baixa mais alta mais baixa mais alta. O preço voltará aqui em vez de aqui. E continuará a tendência de alta. Você concorda comigo nisso? Parece mais um QM. Então a configuração QM você aprenderá na próxima aula. Ok, então eu vou apenas mostrar um exemplo. Certifique-se de que ele não quebre a mínima anterior. Ok, o ponto de entrada, queda base de rally, não quebra a mínima anterior. Então por favor esteja ciente. Neste caso vamos dar uma olhada no exemplo. Então aqui, como você pode ver, ok, nós temos a letra maiúscula, a resistência. Ok, então nós temos o queda da base de rally. Se você olhar para o candlestick, este toque fraco não é o fraco, a queda base realmente fraco toque aqui. Então isso não conta como um bom como NLC2 ou não contamos isso como NLC2 porque a queda da base realmente não se alinha com a letra maiúscula. Tudo bem, então não pegamos o VEG. Ok, para qualquer configuração de compra. Ok, eu repito isso de novo sem fraqueza em qualquer configuração baira, certo? Então isso vai ficar parecido com isso, semelhante como agora que eu mostrei a você. Ok, a letra maiúscula ok não está alinhado com a queda da base de rally. Entretanto a sombra toca essa área. Então se você olhar para o gráfico de linhas você vê, pessoal, veja essa queda base nem está alinhada aqui, ela não está alinhada junto com essa linha horizontal. Então isso é muito alto. RS nem é considerado como uma configuração AS para SNRC 2. Ok, agora vamos dar uma olhada outro exemplo aqui. Ok, vejam isso, pessoal. Ok, então temos a resistência, nós marcamos a linha horizontal, temos a queda da base de rally. Entretanto isso não é mais considerado como um SNRC2 porque, pessoal, vocês conseguem descobrir porque não conte como uma configuração SNRC2. Veja isso porque sim, quebrou a estrutura da lei anterior. Então, em vez disso, este é um SNRC2, tornou-se uma configuração QMR, a configuração de reversão QM. Ok, então este será o ombro esquerdo, baixo, alto, mais alto, preço, apenas toque nele e continue na tendência de alta. Então isso não conta mais como uma configuração NRC2. Tudo bem, pessoal, então certifique-se de saber como identificar isso. Ok, a configuração QQM, você aprenderá na próxima aula. Ok, então aqui se tornou uma configuração QM. Então este é outro exemplo novamente, vou mostrar a vocês agora neste exemplo. Isso é bastante crucial. Ok, pessoal, como podemos ver aqui, há uma configuração SNRC2. Marcamos a zona, ok, temos o suporte, temos o V maiúsculo alinhado com a queda da base R, não é? Esta é uma configuração SNC2 muito bonita. Ok, então o que podemos ver? Quebrou o primeiro suporte, quebrou o segundo suporte, então é um violeta ou chamamos de SAP completo para SNRC para configurar e, em seguida, se mudarmos para o período H1, nós pode ver que esta configuração é uma confirmação de engolfamento de baixa. A configuração está no engolfamento de baixa em teu corpo do engolfamento. Agora encontramos 3 SAP corretos e nos movemos para o período de tempo mais alto. Descobrimos que essa configuração está na
Vela de engolfamento, então você ficará muito, muito confiante de que essa será uma configuração de venda muito boa, certo? Vai ser perfeito, você vai usar. Margem total, tudo bem, mas, no entanto, pessoal, temos que saber que esse preço reagiu. Da zona de perigo, ok, essa zona de perigo, você aprenderá mais tarde na próxima sessão, ok, na próxima sessão, você aprenderá sobre a zona de perigo, então. Vou apenas mostrar a vocês sobre essa zona de perigo, o H1 para o objetivo, ok, então o preço foi direcionado da zona de perigo, veja, ele não atingiu nosso ponto de entrada, ele não atingiu nossa configuração aqui, ainda colocamos nosso PO nesta área. Ok, como você pode ver. O que aconteceu a seguir, o preço não respeitou o SNRC2, ok, mesmo que esteja na vela de confirmação, você pode ver que este é o nosso SNRC2, ok, nós até temos uma linha de tendência. Ok, temos uma linha de tendência como uma confluência que sentimos, ok, vocês veem. Encontramos 3 SAP, temos um vela envolvente no período de tempo mais alto. E a melhor parte é que temos uma linha de tendência como nossa confluência, mas por que? Configuração ainda falha. Lembrem-se, pessoal, quando um preço ri de uma zona de perigo, há uma razão pela qual ele é chamado de zona de perigo, então, uma vez que ele ri de uma zona, qualquer configuração que você tenha qualquer perfeição dentro da confluência, qualquer confirmação se tornará de alto risco. Ok, pessoal. Isso foi considerado um risco muito alto, então aqui vou marcar mais uma vez porque a configuração falhou mesmo com confluência e tem confirmação. Porque o preço reagiu da zona de perigo e também é um preço de reteste muito baixo. Em vez de cair totalmente, eles deveriam apenas vir em algum lugar por aqui, reagir um pouco, subir, recuar, pegar esta ordem e continuar na descida, então será muito mais seguro dessa forma. Ok, pessoal, então espero que esta seja a resposta para algumas perguntas. Lembrem-se, pessoal, da zona de perigo que vocês aprenderão mais tarde. Isso será muito crucial e é por isso que é a melhor coisa a aprender sobre a Baira.